Então, gente, boa noite. E a gente vai terminar agora nosso último módulo, nossa última aula. E hoje a gente vai entrar num tema que é o anarquismo e sindicalismo revolucionário no Brasil, aspectos historiográficos e debates fundamentais. Antes de entrar no tema propriamente, queria falar que essa apresentação ela se baseia num largo conjunto de pesquisas que foram feitas sobre a história do anarquismo. Em alguns períodos esse conjunto está mais consolidado, em outros não. A gente vai ver como ainda tem algumas áreas, alguns episódios que a gente precisa conhecer um pouco mais. Bem, só a estrutura aqui um pouco de como vai ocorrer esse módulo do curso. A gente vai falar brevemente da historiografia sobre o anarquismo e sindicalismo. Vamos fazer um pequeno panorama geral, breve histórico. A gente discute um pouco as novas ferramentas. Vocês já viram um pouco como essas ferramentas que os pesquisadores vinculados ao Instituto de Teoria e História Anarquista e outros pesquisadores estão utilizando isso para compreender a história do anarquismo. E aí a gente entra propriamente no tema. Então, hoje vai ser uma exposição mais histórica e menos teórica, nesse sentido. Então, a gente vai falar um pouco da história do anarquismo e do sindicalismo revolucionário no Brasil, começando pela Primeira República. Vamos passar um pouco a Era Vargas. Chegamos na redemocratização. Vamos falar sobre a presença dos anarquistas na redemocratização, nesse período. Depois a gente vai falar um pouco da presença anarquista no regime militar. E, por fim, concluindo, bem brevemente, a gente fala desse período da chamada abertura democrática. Então, esse conteúdo da redemocratização ele foi objeto da minha dissertação de mestrado. Eu não sou um profundo conhecedor de todos os períodos históricos do anarquismo na história do Brasil, mas existem importantes pesquisas que estão sendo feitas. Então, a gente está se apoiando um pouco nessas pesquisas, nas contribuições coletivas que estão sendo feitas ao estudo desse tema. Bem, fazer primeiro uma breve introdução. E o estudo da história do anarquismo ele começa, em grande medida, com o avanço da história social aqui no Brasil. Essa história social que estava preocupada, num primeiro momento, de entender alguns estudos sobre a escravidão, alguns estudos também sobre a história do movimento operário. Obviamente, isso não é uma coisa estanque, esses momentos não são estanques, há uma continuidade de temas, de perspectivas nos períodos que a gente está observando aqui. Mas, de maneira geral, a gente tem, nos anos 60, análises que vão tentar fazer sínteses sociológicas, ou seja, análises que vão compreender mais as estruturas do sindicalismo, as estruturas da industrialização brasileira, esquecer um pouco aquela coisa que a gente debate muito na história, a questão da agência, da ação humana, dos operários, como é que eles se organizavam. Nos anos 70, a gente tem uma produção dos chamados brasilianistas, importante também, ou seja, pessoas de fora do Brasil que se dedicaram ao estudo do sindicalismo brasileiro. Nesse primeiro momento, principalmente nos anos 60, há alguns problemas em relação às fontes, ou seja, que também são problemas que têm a ver com o contexto dos anos 60, né? O acesso às fontes. Hoje, a gente tem possibilidades muito maiores de acessar certas fontes, há materiais inteiros digitalizados. A Biblioteca Nacional, por exemplo, tem uma hemeroteca, que você consegue acessar diversos jornais, ali, jornais diários, alguns jornais operários também. Então, isso evoluiu muito, esse acesso às fontes avançou muito nesse sentido. A gente tem alguns problemas dessas produções dos anos 70, com toda a generosidade, quando a gente faz a crítica, obviamente são produções importantes, mas que sofreram reflexões, revisões de outros estudos, principalmente um pouco aquele conceito de anarquismo que a gente vem debatendo profundamente nesses dias,
um conceito de anarquismo um pouco limitado, por exemplo, o trabalho do Boris Fausto, um excelente trabalho sobre o sindicalismo nas primeiras décadas do século XX, mas vamos usar algumas categorias que a gente já viu que dificultam a análise sobre o tema. A gente tem também o uso desse conceito de anarcossindicalismo, que durante o curso a gente conseguiu aprofundar um pouco o que seria a diferença do anarcossindicalismo para o sindicalismo revolucionário, ou seja, esse conceito era usado no Brasil para caracterizar o sindicalismo revolucionário brasileiro. Havia uma confusão em relação à forma com que os anarquistas se organizavam, então um conceito que também sofreu algumas revisões. Nos anos 80 a gente tem a influência do novo sindicalismo, ou seja, o contexto era aquele contexto das greves do ABC, final das greves do ABC, no final dos anos 70, um contexto onde havia uma preocupação de estudar um pouco as raízes, colocando entre aspas, raízes do sindicalismo brasileiro. Então, obviamente, o contexto histórico que esses historiadores estão produzindo a sua análise também os influencia, também os faz buscar novos objetos. Então, é uma fase muito pujante, muito interessante do estudo do sindicalismo e do anarquismo. Então, é o auge dessa produção historiográfica. Então, há muitas obras clássicas desse período. É também onde há a maior quantidade e variedade em relação aos anos anteriores de estudo dessas práticas sindicais anarquistas, mas o período que essas obras vão se deter é o período da chamada Primeira República. É claro, isso não acontece somente por uma questão do contexto de produção dessas obras, mas também, como a gente viu, por certos limites de uma determinada concepção, de uma determinada forma de construir esse objeto de estudo do anarquismo, que a gente viu nas outras aulas como isso pode ser alargado, como essa periodização pode ser estendida e sem a gente precisar ficar exatamente limitado a esse período, o período, entre aspas, glorioso do anarquismo. Bem, certa fragmentação também do campo de estudo, pesquisas que abriram caminho para muitas coisas que a gente hoje consegue pesquisar com mais profundidade. E a gente tem um momento dos anos 90 e 2000, coloca um pouco como um momento desse avanço da história social do trabalho, lembrar a influência de historiadores como Thompson, o conjunto dos historiadores marxistas britânicos, o conjunto de algumas obras que vão dialogar com a antropologia, etc., que vão fazer avançar certas perspectivas no estudo do anarquismo. Também alguns estudos regionais vão ser feitos de experiências que o sindicalismo revolucionário e o anarquismo vão ser desenvolvidas. E aqui surge também uma controvérsia que a gente vai dialogar com ela durante parte da nossa aula, que é a controvérsia do sindicalismo revolucionário e do anarcossindicalismo, que até hoje, às vezes, a gente tem certa dificuldade em compreender porque há perspectivas diferentes em relação a isso. Então, é um momento também de novas periodizações. Para citar alguns trabalhos, por exemplo, nessa década, começa nos anos 2000, a gente tem trabalhos importantes sobre alguns jornais anarquistas da década de 70. A gente tem algumas perspectivas do anarquismo no período contemporâneo, alguns estudos da sociologia. Lembrar também, gente, que há a produção dos próprios anarquistas. Então, os anarquistas produzem sua própria história. Para dar um exemplo clássico, o exemplo do Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues era um pseudônimo do Antônio Correia, um anarquista português. Chegou aqui na década de 40, 50, e ele produziu variadas obras sobre o estudo do anarquismo. Ele não era um acadêmico. Por muito tempo a obra ficou um pouco na periferia dos estudos, por ele não ser um acadêmico estrito sensu, mas em 1969 ele vai produzir a sua primeira obra, e a partir de então ele tem uma vasta produção, inclusive tem uma tese de doutorado
do professor Carlos Ador, que estuda a vida e a obra do Edgar Rodrigues. Então dá para acompanhar como é que o Edgar Rodrigues construiu a sua visão histórica e historiográfica sobre o anarquismo. Bem, aí dando andamento a algumas coisas que a gente já viu no curso, com os outros professores, a gente está tentando fazer esse esforço de, quando digo a gente, diversos pesquisadores que estão dialogando e construindo um pouco essa perspectiva, de aprofundar algumas ferramentas de análise para compreender o anarquismo. Primeiro, ter sempre em mente a questão transnacional e o estudo comparado. A história, em grande medida, é uma disciplina que trabalha sempre com comparação, então é importante fazer a comparação. O historiador pode sustentar uma tese, generalizar uma tese, que, na verdade, por exemplo, dizer que algum acontecimento é singular, quando, na verdade, não é. Então, a comparação tem essa importância para a gente conseguir saber o que estava acontecendo nos outros países, saber... E a transnacionalidade, no sentido de entender as redes que eram formadas pelos anarquistas. A gente tem que superar um pouco o encapsulamento do estudo em uma determinada região. Lembrar que, por muito tempo, o estudo do movimento operário de sindicalismo ficou restrito às realidades nacionais. Porém, entender que há contatos, há redes sendo construídas que vão para além das fronteiras nacionais. Então, é importante ver que os anarquistas, inclusive, desde a formação da Primeira Internacional, como a gente viu, há sempre essa rede de contatos permanente com a militância em diferentes lugares, né? Citar um exemplo, Neno Vasco, que foi um anarquista português, morou em Portugal, morou no Brasil, e foi um dos grandes responsáveis por trazer um pouco o debate do sindicalismo revolucionário no Brasil. O que a gente vem tentando debater é a questão de ter uma visão global do anarquismo, entender como é que essas redes vão se formando. O Felipe falou um pouco de como tem esses dois modelos do sindicalismo de intenção revolucionária e como eles se difundem no mundo de maneiras diferentes. No caso, o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo, o modelo da CGT francesa e o modelo da IWW, e, posteriormente, também o modelo anarcossindicalista, que é o modelo que foi difundido para alguns países, como o Uruguai e a Argentina, por exemplo, aqui. Bem, então, é uma outra ferramenta interessante para a gente conseguir dialogar essa visão global com os estudos mais particulares. A questão das 5 ondas, que a gente viu, tentar compreender o anarquismo a partir das suas 5 ondas, mesmo que não necessariamente quem esteja pesquisando o anarquismo use uma visão de longo prazo, mas que tenha essa visão de longo prazo como um pano de fundo. E uma outra ferramenta, uma questão mais teórica que o Felipe vai debater muito no livro que ele lançou, Bandeira Negra, que é a adaptação da dissertação de mestrado dele, que é tentar redefinir o anarquismo, não usar noções acríticas de anarquismo. Isso foi falado bastante durante a semana, mas a gente encontra em quase todos os estudos, inclusive até hoje, tem produções até hoje reproduzindo uma história das ideias políticas muito tradicional, uma história das ideias políticas que ignora as ideias em relação com o contexto histórico. Então, isso é muito ruim, porque a gente acaba incorporando uma noção acrítica de anarquismo, com aquelas correntes todas que a gente viu, que às vezes conceitos que vão se sobrepor e vão atrapalhar o trabalho do historiador, da historiadora. A gente vai entrar aí na presença dos anarquistas e do sindicalismo revolucionário na Primeira República, avisar que a gente não vai conseguir aprofundar muito, porque a gente está tendo uma visão, o que a gente ganha tendo uma visão de longo prazo, a gente perde um pouco em aprofundar determinados temas. Mas é um momento muito importante para o anarquismo brasileiro, é um momento que tem a maior quantidade de pesquisas. Essa foto é uma foto da greve geral de 17, uma foto clássica, tem vários livros, em sites da internet também. Então a gente vai entrar um pouco
nesse contexto histórico de construção do anarquismo e do sindicalismo no Brasil. Falar muito rapidamente, é difícil falar de um período histórico tão longo na história do Brasil, mas a gente pode tentar ter uma visão um pouco geral da coisa. Lembrar que o século XIX, não vou me estender aqui, eu acho que a aula do professor Rafael foi bem elucidativa nesse sentido. Século XIX, o Brasil ainda é um país predominantemente rural, 80% da economia brasileira girava em torno do campo. É um país de exportação, uma economia de exportação. É um momento da expansão cafeeira, né? É um momento também onde vai ter essa reversão de capitais do trabalho das lavouras de café para as indústrias, principalmente nos centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Vai haver uma industrialização muito rápida no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente vai ver alguns dados em relação a isso. É um momento também que a classe trabalhadora, no sentido que o Thompson dá um pouco para a palavra, para esse conceito, está se formando. Lembrar que a classe trabalhadora brasileira ela é formada a partir de um contexto histórico concreto que envolve também a história da escravidão. Né? A primeira classe trabalhadora no Brasil é negra. Né? Às vezes a gente coloca de maneira estanque essa passagem do fim da escravidão para a chegada do trabalho livre, assalariado, porém, no conceito do Thompson, há uma análise de que, naquele momento, de ver uma experiência que envolve tanto essa experiência do século XIX, como a chegada dos imigrantes, o desenvolvimento da indústria de formação e também de entidades sindicais, etc., a classe vai se delineando de acordo com o contexto concreto. Eu vou ler essa frase do Thompson, que é bem interessante. Ele vai dizer: a classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas relações de produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no interior do conjunto de suas relações sociais, com a cultura e as expectativas a eles transmitidas, e com base no modo pelo qual se valeram dessas experiências em nível cultural. Ele está debatendo com uma determinada historiografia que vai ver classe como resultado de um desenvolvimento industrial. O Thompson rejeita isso. Para ele, a classe se constrói a partir também de tradições anteriores de lutas no próprio movimento. Então, ele vai questionar um pouco isso. E, no caso do Brasil, pegar uma foto aqui, a gente vê 1888, em Minas, trabalho escravo. Isso é uma mina de ouro. Como essa experiência dos recém-libertos e também das lutas que vão acontecer vão formar um pouco essa constituição da classe trabalhadora no Brasil. Bem, aqui são alguns acontecimentos para a gente ter um pouco sistematizado. Algumas revoltas, não estão todas, né? O professor Rafael também falou longamente de várias revoltas populares, ou seja, essas revoltas populares também estão nesse caldo cultural e caldo, de certo modo, político que constitui a classe. Existe uma série de revoltas no século XIX, separei só algumas, tá? Mas são várias. A gente tem a insurreição praeira, que é onde circulam um pouco as ideias de Proudhon, né, de modo marginal nessa insurreição. Né? A gente tem uma greve em 1858, reparem, a greve dos tipógrafos ocorre em 1858 e mais adiante a gente só tem, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então só em 1889. Então, como essas duas experiências do trabalho assalariado e do trabalho escravo se confundem na formação dessa experiência de classe. A gente tem alguns motins também, o motim das mulheres, feito em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As mulheres eram contra o serviço militar obrigatório, seus companheiros terem que ir para a guerra, e vão fazer um motim, vão rasgar os livros cartoriais. São experiências que vão acontecer de modo
contínuo na história brasileira, né? Questionando um pouco aquela tese de que o brasileiro é pacífico, que nada que acontece. Vão ter várias revoltas que vão acontecer tanto no século XIX quanto no início do século XX. A revolta do Vintém, que o professor Rafael já falou, ela não acontece só no estado do Rio, mas também no Paraná. 3 anos depois, aumento da tarifa dos bondes, e vai ter uma revolta violenta. No Rio de Janeiro vão esfaquear os animais que puxavam, coitados dos animais, né? Mas vão esfaquear os animais que puxavam as carroças, vão virar carroças, vão fazer barricadas na rua, a força pública vai reprimir. Eu coloquei o momento, e os quilombos que antecedem a abolição da escravatura também. Ela foi dada a um contexto de luta, de quilombos, de uma série de revoltas que vão preencher um pouco essa paisagem do século XIX. Essa daí é uma charge da revolta do Vintém, que foi feita para falar um pouco da revolta do Vintém. Então, o século XIX ele também alguns acontecimentos de disputas políticas entre liberais e conservadores. Então, o que estava em jogo era o controle do Estado brasileiro, a forma que esse Estado vai se apresentar, algumas agitações sociais, além do abolicionismo, o movimento republicano. Lembrar que o século XIX, a gente está vivendo, a nossa independência, ela é diferente da independência dos países que foram colônia espanhola. Então, há um movimento republicano acontecendo. É o fim da Guerra do Paraguai também. Isso vai enfraquecer muito a monarquia. Esse conjunto de acontecimentos, ele causa certo isolamento da monarquia e a proclamação da República. Obviamente, essas datas... isso não quer dizer que, como eu disse anteriormente, quer dizer que o movimento operário chega aqui nesse momento, ele vai se formando a partir dessas experiências, a partir dessas revoltas, e a coisa vai se constituindo. E aí falar um pouco aí também desse agente histórico que é a classe trabalhadora brasileira. Há um crescimento da imigração. Lembrar que foi um projeto, em determinado momento, foi um projeto das elites brasileiras embranquecer a sociedade brasileira, trazendo mão de obra italiana, trazendo mão de obra europeia, principalmente europeia, mas, de fato, pela crise que havia na Europa, há certo crescimento da imigração. É um momento, logo no final do século XIX, já existem algumas primeiras organizações de trabalhadores no modelo um pouco próximo do mutualismo, que a gente viu com o professor Felipe. Poderiam se organizar em formas de irmandades ou comunidades de auxílio mútuo, que a gente viu na Europa, como as comunidades de auxílio mútuo, elas vão, num contexto de crise, se converter num instrumento mais radical de entidade classista. Aqui a gente tem também um período de uma experiência importante para o anarquismo no Brasil, a Colônia Cecília, que, inclusive, teve um simpósio sobre a Colônia Cecília no Paraná. Infelizmente, não há... Hoje, o local da Colônia Cecília é uma fazenda privada, não se tem acesso, mas foi a primeira tentativa de estabelecer uma experiência anárquica, uma experiência anarquista no Brasil, naqueles moldes de construir uma comunidade onde se poderia viver em anarquia. O Giovanni Rossi, um italiano, que vem para o Brasil, vai tentar construir essa experiência, inclusive com muita polêmica, porque uma das discussões que havia na Colônia Cecília, a questão do amor livre. Eles tentaram colocar em prática essa concepção de amor livre, uma interpretação que eles tinham sobre amor livre. Isso vai chocar aquela sociedade extremamente conservadora da época, vai chocar por variados motivos essa experiência. Ela não dá certo por problemas na produção, há desvio de dinheiro também, há muita pressão dos setores conservadores para que ela acabe. Então, ela é uma experiência curta, de 90 a 94, mas vai ser muito importante na história do anarquismo no Brasil, porque são essas pessoas que vão, por exemplo, para alguns sindicatos, primeiros sindicatos no Paraná. A gente tem também, no período, a fundação da CGT francesa. Aponto a CGT francesa aqui, porque a CGT francesa vai virar um modelo de sindicalismo para o sindicalismo que vai ser implementado
aqui no Brasil majoritariamente. Então, aqui são fotos dos colonos, infelizmente tem poucas fotos, e falar um pouco, muito brevemente, só passar um pouco as revoltas populares que vão preencher a paisagem do século XX. A gente tem, em 1904, a revolta da vacina, a gente tem a revolta da chibata, em 1910, a gente tem o contestado, em 1912 e 16, a gente vai ter greves gerais, insurreições também, a gente vai ter um levante tenentista aqui em São Paulo. Reparem que o século XX ele é repleto de revoltas de diferentes matizes, e como isso vai interferir também na crise política que ocorre durante a história do movimento operário. É um momento também, de 14 a 18, vai haver uma guerra mundial, isso afeta diretamente a economia brasileira, que vai tentar substituir os bens que em outro momento se importava, isso dá certo incentivo para a indústria nacional, e um desdobramento interno da Primeira Guerra, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa diretamente influenciada pelos acontecimentos da Primeira Guerra. Essa Revolução demora a chegar, não existia os meios de comunicação que a gente tem hoje, mas essas informações chegam aqui e vão influenciar o movimento operário daqui também. Tem um livro, que é o primeiro livro sobre isso, que é o Ano Vermelho, mas depois há outros livros também. Um livro que é do professor Carlos Augusto Ador, A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. Ele fala um pouco da revolução, da influência da Revolução Russa no Brasil. Há algumas pesquisas sendo feitas também nesse sentido nas universidades hoje. Bem, o exemplo do Rio de Janeiro é um pouco... claro que a industrialização e essa mobilização também de classe, ela ocorre nos grandes centros urbanos, mas ela vai se concentrar principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, a gente tem a presença de uma nascente indústria e também da construção de um movimento operário em outros estados do país. O Rio de Janeiro, olha só que interessante, de 1872 para 1906, ele praticamente, talvez triplicou, quadruplicou, o número de habitantes, né? Há um crescimento da malha urbana muito grande, de forma muito rápida. Lembrar das reformas urbanas do Pereira Passos, prefeito, vai fazer reformas urbanas de maneira muito autoritária. Uma certa imigração, chegada de mão de obra europeia, no Rio de Janeiro principalmente portuguesa, aqui em São Paulo mais italiana, mas também de outras regiões. Uma crescente concentração industrial nesse período, ou seja, no Rio de Janeiro, já nesse período do início do século XX, há mais de 83 mil trabalhadores na indústria, 66 mil no comércio e 14 mil no transporte. É um momento também, como a gente disse, de algumas revoltas e greves. E em 1904 é um momento que a burguesia brasileira, o empresariado brasileiro está se organizando, a organização do Centro Industrial, que é uma entidade de classe da burguesia, do empresariado. Em grande medida, não é à toa, não é coincidência, que os trabalhadores também vão organizar a sua primeira entidade sindical, a Federação Operária de São Paulo, em 1905. Né? Já de maneira muito rápida, desde o final do século XIX, na chegada nesse caldo político e cultural do final do século XIX, já há uma mobilização em torno de exigir demandas, exigir, por meio do instrumento da greve, melhorias, e o Congresso Operário Brasileiro é o grande acontecimento do início do século XX, onde ele vai delinear a forma de luta que o sindicalismo no Brasil majoritariamente vai adotar. Obviamente, existem outras correntes, sindicalismo chamado de amarelo, mais reformista. A gente vai ver que tem outras propostas que correm dentro do interior do Congresso Operário Brasileiro, porém, o Congresso Operário Brasileiro vai imprimir com força a marca desse sindicalismo no Brasil. O primeiro Congresso Operário Brasileiro,
ele ocorre com 43 delegados de 28 associações de trabalhadores. Então, tem uma série de categorias sendo representadas nesse congresso, né? Estivadores, ferroviários, trabalhadores do trapiche, serviços, é uma série de trabalhadores, em sua maioria urbanos. Então, ele vai adotar, basicamente, percebam, retomando as aulas anteriores, como os elementos que vão definir a fisionomia desse sindicalismo são os elementos do sindicalismo revolucionário, baseado no modelo da Carta de Amiens, que é o modelo do sindicalismo revolucionário francês da CGT. Então, primeiro, a neutralidade sindical, ou seja, a ideia de que o sindicato é um espaço para todos os trabalhadores. Ele não é um espaço que deva, por exemplo, definir, como às vezes a gente vê no sindicalismo em algum momento, definir uma opção política eleitoral. Então, a primeira coisa é neutralidade sindical. Então, aqui não se quer um sindicato anarquista, não se quer um sindicato de determinada corrente ideológica, mas um sindicato aberto a todos os trabalhadores, um pouco naquele modelo que o Bakunin, que a gente viu que o Bakunin defendia. O federalismo, uma ideia de o que hoje a gente chamaria um pouco de autogestão, essa palavra dos anos 60, né? Federalismo como um modelo de organização que vai conformar a estrutura dessa entidade sindical que vai nascer. O antimilitarismo, lembrar que é um contexto onde há profunda ameaça das potências imperialistas. Já no final do século XIX, essas potências, as potências capitalistas desenvolvidas já estão praticando imperialismo em diversos países. Então, o antimilitarismo, nesse sentido, ele não nasce meramente de uma opção ideológica, mas de um contexto também concreto de se opor aos acontecimentos que estavam ocorrendo na Europa. A questão do antinacionalismo, isso era muito evidente, porque a classe trabalhadora brasileira se forma a partir de uma tradição que envolve tradições populares locais, mas também com uma forte presença do imigrante e da imigrante. Então, o nacionalismo, visto desse modo, era algo que promovia-se para a maioria dos trabalhadores que defenderam esse modelo. Ele causava divisão no interior da classe trabalhadora, né? Lembrar que, apesar, por exemplo, a imprensa anarquista italiana, que os trabalhadores escreviam em italiano, mas em alguns jornais, por exemplo, eles tentam usar uma linguagem que consiga que até um trabalhador italiano, porém um trabalhador também daqui do Brasil, consiga compreender o que está sendo dito. Isso tem a ver com uma determinada concepção também. Os instrumentos de luta, ação direta, ou seja, não depender da ação eleitoral para realizar as reformas sociais, para realizar as mudanças sociais, né? A ideia de que eliminar os intermediários, né? No caso, o político, os partidos, nesse momento, lembrar que os partidos no Brasil, se hoje eles não têm muita credibilidade, porém, naquele momento, a coisa é muito pior. Os partidos não tinham... lembrar que o primeiro partido formado por trabalhadores foi o PCB, em 22, que tem uma trajetória depois disso. Falei, nesse momento, esse instrumento eleitoral, ele não isso se junta a uma tradição local, mas também dialoga um pouco com o que a CGT estava defendendo. A ideia de greve geral, como instrumento que poderia pressionar, que poderia fazer com que esses trabalhadores alcançassem também uma sociedade igualitária, uma sociedade melhor. A ideia da greve geral como instrumento de pressão, de multiplicação da força social desses trabalhadores. A ideia do boicote, da sabotagem, que nesse momento ela ainda funciona, ou seja, greves de padeiros, por exemplo, era comum os padeiros colocarem bombas dentro dos fornos, né, daquelas padarias
que abriam, apesar do que essa tradição mais insurrecionalista ela nunca foi tão forte no Brasil, mas isso era feito. A ideia de boicotar, por exemplo, um industrial que está desrespeitando, que está maltratando de maneira muito evidente os trabalhadores, então boicote os produtos daquele industrial. Vão adotar um modelo de organização por sindicatos de ofício ou vários, ou seja, poderia formar um sindicato como a União Operária da Construção Civil, trabalhadores da Construção Civil, mas poderia também formar um sindicato de ofícios vários, ou seja, em locais que você não consegue formar um sindicato de uma categoria, você forma um sindivários, que reúne diversas categorias no mesmo sindicato. Aqui também, apesar dessa concepção, da composição do primeiro Congresso Operário Brasileiro ser de trabalhadores urbanos, há a perspectiva de organizar sindicatos de resistência nas áreas rurais. Claro que isso não vai muito adiante, né? Mas há essa proposta de estar organizando também o campo. Bem, e por fim, talvez o elemento mais importante desse congresso, que foi a criação da Confederação Operária Brasileira, a primeira central sindical no molde do sindicalismo revolucionário no Brasil, e a edição de um jornal chamado A Voz do Trabalhador, em 1908, ou seja, havia a leitura de que essa imprensa é importante para fazer um combate nessa esfera do campo das ideias, etc. Eles vão também editar, no campo da propaganda, apesar do pouco estudo, da pouca formação no campo do estudo, vão desenvolver iniciativas muito interessantes. Além de manifestos que eram lançados em datas específicas, os sindicatos vão realizar muitas conferências, quer dizer, palestras, o que a gente chamaria de palestras, edição de folhetos, de livros específicos sobre algum tema, lembrar da questão do anticlericalismo, que era muito forte nesse período, oposição a uma igreja muito identificada pelos trabalhadores como ligada aos setores dominantes, apresentações teatrais também, né? Era algo de formação de grupos de teatro dentro dos sindicatos, uma coisa interessantíssima, né? Do ponto de vista, talvez, se comparado a grandes produções de teatro, não tinha a complexidade do teatro da época, do teatro oficial, porém, havia uma leitura de que esse teatro era importante como também um instrumento de mobilização. Não está aqui também, mas a prática dos piqueniques era uma outra coisa que era feita, né? O sindicato como aquele local que ele não é só uma organização puramente de luta econômica. Lembrem também que a gente tem um pouco também da herança da tradição dessas sociedades de auxílio mútuo, né? Não existiam essas leis trabalhistas que hoje, quando, por exemplo, alguém fica doente, existe a possibilidade de você receber no trabalho mesmo doente. Isso não existia. As sociedades de auxílio mútuo vieram, de certa forma, atender isso. Então, o sindicato ele tentava também atender essas necessidades da família, do trabalhador e da trabalhadora. A COB ela vai ter um papel importantíssimo nesse período. Ela vai, além de organizar greves, ela vai se mobilizar contra alguns temas políticos. Uma luta foi a luta contra a lei Adolfo Gordo, de expulsão dos anarquistas, expulsão dos estrangeiros indesejáveis, a flor exótica, que traz uma ideologia que, segundo a visão da classe dominante naquele período, era uma ideologia exógena, estranha à tradição pacífica do povo brasileiro. A gente viu lá atrás que não há nada de essencialmente pacífico no povo brasileiro, há uma série de revoltas que acontecem, mas essa era a visão construída pela classe dominante nesse período. Então, uma série de leis vão ser feitas, não só no século XX, essas leis continuam para atingir os comunistas, a partir de 45, por exemplo, mas uma série de leis que a COB vai tentar, vai enfrentar essas leis. Bem, um combate ao sindicalismo
é considerado reformista, ou seja, um sindicalismo de conciliação, um sindicalismo que não faz enfrentamento, que não trabalha com essa perspectiva da ação direta, que não trabalha com essa perspectiva da neutralidade sindical, um sindicalismo que está muito atrelado aos poderes políticos instituídos, aos partidos. Esse sindicalismo, apesar de minoritário, ele vai ser, já no primeiro Congresso Operário Brasileiro, já há a definição de combate a esse sindicalismo. Bem, o primeiro Congresso Operário Brasileiro foi muito importante, porque ele vai delinear, digamos, o esqueleto do que seria o sindicalismo revolucionário no Brasil, naquele modelo da CGT francesa. É muito parecido com o que a CGT, pelo menos no campo dos princípios, estava fazendo. Então, a gente tem aí o Neno Vasco, que ele é um anarquista importante na difusão do sindicalismo revolucionário. É um anarquista, como eu disse, português. Ele traduziu, salvo engano, o Neno Vasco traduziu o Internacional. Ele foi o anarquista que traduziu o Internacional. Ele sabia falar francês, sabia falar outras línguas também, e ele consegue fazer essa ponte entre o sindicalismo de dois mundos. Tem um trabalho que é referência, que em grande medida eu estou usando aqui na Primeira República, que é a tese de doutorado do historiador do Alexandre Sames, que ele vai falar sobre, a partir da vida do Neno Vasco, como o sindicalismo revolucionário teve esse trânsito entre dois mundos, entre Portugal e Brasil. É um livro que é interessante que vocês possam procurar depois. O Neno Vasco ele vai fazer uma leitura do que foi o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Essa leitura é interessante porque, em grande medida, vai ser essa leitura que, hegemonicamente, vai orientar os próximos congressos, salvo o segundo, que vai orientar um pouco a perspectiva estratégica do sindicalismo revolucionário no período. Então, ele vai dizer: o Congresso não foi, de certo, uma vitória do anarquismo. Não devia ser. A Internacional, desfeita por causa das lutas de partido no seu seio, deve ser memorável lição para todos. Se o Congresso tivesse tomado caráter libertário, teria feito obra de partido, não de classe. O nosso fim não é constituir duplicatas dos nossos grupos políticos. Mas se o Congresso, se não foi a vitória do anarquismo, foi, porém, diretamente útil à difusão das nossas ideias. Então, ele está, em grande medida, defendendo a primeira perspectiva do sindicalismo revolucionário, um sindicalismo que aceita todos os trabalhadores. As disputas políticas vão ser feitas dentro do sindicato, e não você antecipadamente definir o sindicato como um sindicato anarquista ou um sindicato de outra orientação ideológica. Reparem que é uma discussão muito, inclusive, atual, guardadas as proporções para as mobilizações políticas e as discussões que são feitas em determinadas instâncias. Bem, em 1913 é feito o segundo Congresso Operário Brasileiro. Ele reúne 2 federações estaduais, 5 federações locais e 50 sindicatos, ou seja, já um avanço organizativo claro em relação ao primeiro Congresso. Nesse Congresso, vão reafirmar a crítica e combate ao cooperativismo, o cooperativismo entendido aqui como o cooperativismo que vai se associar a setores políticos burgueses, que vai tentar buscar uma conciliação de classe para resolver esses problemas. Vão fazer uma discussão muito grande sobre as bolsas de trabalho, que na França já eram implementadas. Então, percebam que esse modelo do sindicalismo revolucionário francês é muito presente aqui nesse momento. Definição do salário mínimo, ou seja, ter o que a gente, em grande medida, acredita erroneamente que foi uma dádiva dada em algum momento pelo governo Vargas. Isso já, bem antes do governo Vargas, já há a perspectiva de definir um salário mínimo. Isso é uma perspectiva importante, porque isso também está acontecendo na Europa, essas lutas estão acontecendo na Europa para se definir o salário mínimo. Atitude diante a guerra, né? Lembrar 1913, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, o movimento operário
já começa a discutir profundamente qual seria a atitude do movimento operário diante da guerra. Lembrar que, em alguns momentos, setores sindicais vão apoiar a entrada do Brasil na guerra. Então, se precisava ter uma atitude diante a isso. Recordar também que já havia a perspectiva do antimilitarismo, ou seja, de que, em caso de uma guerra entre duas nações, a classe trabalhadora não deveria se envolver. Um pouco a perspectiva que o Bakunin assume ali no final do século XIX, setor próximo ao Bakunin, de que numa luta entre duas nações se deve ficar ao lado da classe trabalhadora e não escolher acriticamente um país. Aqui há uma diferença significativa em relação ao primeiro congresso, que é a adoção do socialismo anarquista. Isso é muito interessante porque, equivocadamente, se toma essa resolução do segundo congresso para tentar afirmar historiograficamente que o sindicalismo defendido nesse momento por esse setor não era o sindicalismo revolucionário, né? Porque lembrar daquela divisão que a gente vem, uma divisão conceitual que o Felipe apresentou da diferença do sindicalismo revolucionário para o anarquismo. O anarcossindicalismo ele coloca o socialismo anarquista no programa do sindicato. E não só ele coloca o socialismo anarquista no programa do sindicato, como ele defende que se propague o socialismo anarquista dentre os trabalhadores. Apesar de, nesse segundo congresso, os trabalhadores terem adotado o socialismo anarquista na resolução, essa resolução ela não é praticada, contanto há algumas tensões em alguns lugares, mas aí eu estava comentando com o Felipe, com o Cauã, a gente estava conversando sobre isso, falando que parece que havia uma tensão de alguns setores que seguiam um pouco aquele modelo da Federação Obreira Regional Argentina. Lembrar que a Federação Obreira Regional Argentina ela vai ter uma perspectiva anarco-sindicalista e não sindicalista revolucionária. Vai defender em seu programa, todo momento, a questão do comunismo ou do socialismo anarquista. Aqui, apesar da adoção, isso não é implementado de maneira efetiva. Então, é uma resolução que se torna um pouco letra morta. Bem, aqui a gente tem um grande acontecimento desse período que envolve esse setor, um grande espectro da classe trabalhadora no Brasil, que é a greve geral de 1917. Lembrar que havia um contexto propício para essa greve, o custo de vida, o que se chamava no período de carestia de vida, cada vez mais alto por conta da guerra, o contexto internacional, lembrar que vão ter mobilizações importantes em diversos países, lembrar que nesse contexto da greve e dos seus desdobramentos, a gente tem a questão da Revolução Russa. Isso vai influenciar decisivamente um setor operário, e a questão do sindicalismo revolucionário. Sindicalismo revolucionário como um sindicalismo que busca a greve como instrumento de luta e de conquista das reformas. E também com a perspectiva de, num processo amplo de radicalização, conseguir construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Bem, essa greve ela vai ter participação decisiva dos anarquistas. Tem um texto no ITH, do Cauã, né, que ele também é do ITH, ele escreve um texto muito interessante sobre isso, recomendo a leitura, que é sobre como os anarquistas tiveram uma participação importante em construir essa greve, rompendo um pouco, gente, com aquela visão que a gente viu lá na aula de resposta à crítica marxista, de que essa greve é uma greve completamente espontânea, que não tem coordenação, não tem organização. Não só participaram decisivamente os anarquistas, mas os próprios sindicatos e os instrumentos de classe vão formar comitês de defesa nos bairros. Então, uma discussão também que se liga aos debates que a gente fez aqui anteriormente. Então, nesse momento, a força dessa estratégia vai... primeiro, que a greve é duramente reprimida. Por exemplo, vai ter a morte de um trabalhador
também morto pela força policial. E esse contexto vai gerar também debates importantes, porque é sempre importante a gente ter em conta que os debates eles estão localizados no tempo e no espaço. Então, esse acontecimento da greve gera um debate que vocês viram ontem, que é o debate dos organizacionistas com os anti-organizacionistas. Ou seja, um setor defendendo que é importante se organizar tanto no nível chamado de massas, o nível dos sindicatos, quanto o nível político numa organização, e os anti-organizacionistas acreditando que não deveria se organizar em nenhuma dessas instâncias, e o debate entre o que a gente viu ontem e chamou de possibilismo e impossibilismo, ou seja, um setor que acredita que as lutas por pequenas reformas elas podem contribuir para o processo da revolução social, ou seja, redução da tarifa, conquista de baixar a jornada de trabalho, aumento de salário, todas essas conquistas, segundo esse setor, que era a maioria aqui no Brasil, no campo do sindicalismo, no campo do anarquismo, do sindicalismo revolucionário, vai acreditar que essas conquistas, sim, elas não contradizem a possibilidade de se alcançar a revolução social. E um setor minoritário, que a gente vai ver, que é um setor bem minoritário, dos impossibilistas, ou seja, anarquistas que acreditam que essas conquistas desviam o proletariado, desviam o operariado da verdadeira revolução. A gente vai ver que esse setor nunca foi majoritário entre os anarquistas no Brasil, porém, fazem barulho, se organizam e geram um debate também. Aí aqui é uma foto da greve geral, as bandeiras pretas, sempre como um símbolo desse setor, dessa perspectiva sindical e também, de certa forma, política. Bem, aí fica a discussão. Espontaneísmo, será que... bem, a gente viu um pouco como é que há todo um processo crescente de organização do movimento operário e da classe trabalhadora e desse setor que tem a hegemonia política, a maior influência sobre os trabalhadores. A gente viu como esse setor está continuamente se organizando. Então, a gente poderia fazer essa pergunta, né? A greve geral ela surgiu de maneira espontânea? Claro que há elementos que são imprevisíveis, que são do campo da conjuntura concreta, porém, não vamos esquecer a tradição organizativa que começa a se gestar já desde o final do século XIX e início do século XX. Bem, um desdobramento da insurreição, da greve geral de 17, né, alguns historiadores acham que não, que são momentos separados, mas pelo menos a gente defende que são momentos que se complementam, que dialogam, porque estão dentro do mesmo processo histórico. Foi a insurreição de 1918. Né? Essa insurreição, primeiro ela é motivada pela vitória da União dos Operários da Construção Civil, que conseguem a bandeira das 8 horas de trabalho. Então, isso gera, durante o processo da greve geral, um estímulo para que outras categorias também lutassem, a partir da luta, conseguissem reduzir a sua jornada de trabalho. Há também o contexto, aquele contexto que a gente viu, de defesa do aumento do salário, de luta contra a carestia, luta contra o alto custo de vida. E também, por fim, as perseguições feitas pelas elites políticas. O Aureliano Leal era um delegado, ele vai perseguir duramente os anarquistas e as anarquistas. Lembrar que há também poucos estudos sobre, agora, de alguns anos para cá, uma série de estudos vem analisando o papel da repressão também nesses processos de desorganização do sindicalismo revolucionário, mas essas perseguições também vão ser respondidas com organização. Há também o contexto da gripe espanhola, ou seja, muitas pessoas morrendo por conta da gripe. Lembrar que o acesso à saúde e ao básico da questão sanitária mais fundamental, nesse momento, ela é muito difícil, né? E
esse contexto todo vai fazer com que os anarquistas pensem em organizar uma insurreição. Há também, lembrando, a informação demorava a chegar, mas chegava, obviamente, jornais, ao contexto da Revolução Russa. Uma articulação política que foi feita dos anarquistas em contato com esse setor, que a gente pode chamar de massas, foi de tentar construir o tal soviete no Rio. Então, vocês vão ter ideia de, dentro da greve geral, lembrar que os anarquistas que participam também são trabalhadores de diversas categorias, de organizar uma insurreição para construir esse chamado soviete do Rio. Para vocês terem noção, isso acontece no Rio de Janeiro, cidade do Rio. Houveram combates de rua, uso da dinamite, a repressão é muito dura. Essa insurreição ela não vai conseguir ir adiante, e a organização formada no contexto dessa insurreição, que é a Aliança Anarquista, ela vai ser desbaratada, né, porque seus principais integrantes vão ser presos. Esse aqui é uma foto de José Oiticica. Ele era um anarquista organizacionista, ele defendia não só a organização no nível social, mas ele defendia também a organização no nível político. E o José Oiticica, ele, depois dessa experiência frustrada da insurreição anarquista do Rio de Janeiro, ele vai fazer uma reflexão sobre a necessidade do anarquismo ter suas organizações específicas anarquistas. Contava também, nesse momento, a lembrar a fundação do Partido Comunista em 22. Esse Partido Comunista aqui de 19, ele, apesar do nome, ele não é um partido comunista bolchevique. Ele é uma organização anarquista, né? Se pegar as teses de fundação, ele, apesar do nome, ele é um partido. Lembrar que o nome partido era usado muito pelos anarquistas. Depois de 17, esse nome passa a não ser usado porque os bolcheviques, de certo modo, hegemonizam o significado do termo. Então, o José Oiticica vai defender que um dos motivos de certo fracasso dessa insurreição foi a falta de uma organização política. Então, ele está em diálogo com o Congresso de Berlim, Congresso anarquista, um congresso internacional, e ele vai falar o seguinte, ele vai dizer: o Congresso de Berlim, tratando da organização anárquica para a luta contra a burguesia, prescreve o federalismo dos grupos autônomos, processo grato aos libertários de todos os tempos. Mas, debalde, procuro nas resoluções desse Congresso um meio de tornar esse federalismo eficiente, de arregimentar as federações de tal modo que possam levar a combate decisivo às massas trabalhadoras. Como dar unidade e união às federações? Como conseguir um corpo de militantes verdadeiramente de vanguarda, à prova de fogo e bons guias? Exemplo dessa falta encontramos-la nós aqui. O segundo Congresso Operário proclamou o federalismo, mas não soubemos efetivar as federações anárquicas fora dos sindicatos. Então, na ideia do José Oiticica, faltou o papel fundamental para o sucesso dessa greve geral, dessa insurreição, seria a atuação de uma organização política anarquista. Porém, essa posição do Oiticica não é hegemônica dentro da história, dentro desse momento. O Congresso Operário Brasileiro, ele prossegue na sua organização, há um ligeiro crescimento, porém a repressão vai fazer com que o crescimento não seja tão substantivo como em relação ao espaço entre os dois congressos. Ele vai defender a sindicalização por indústrias, né, naquele contexto de grandes indústrias se formando, quantidade de trabalhadores numa indústria cada vez maior, atendendo às exigências de uma produção de massa. Vai continuar defendendo a necessidade de se organizar no campo, vai defender, gente, as iniciativas educacionais. Isso é muito interessante, porque quando a gente estuda a história da educação que os anarquistas defenderam do sindicalismo revolucionário, a gente às vezes ignora esse contexto que estava ocorrendo, porque essas iniciativas elas tinham um diálogo muito estreito com a luta sindical.
Elas não eram iniciativas estanques, elas eram iniciativas que estavam ligadas a essa ação econômica. Eles vão também defender a luta contra a expulsão dos estrangeiros. Lembrar, essa imagem do anarquista enquanto imigrante, ela não é totalmente correta. Há imigrantes, mas há presença de nacionais muito forte nos sindicatos. Lembrar que o imigrante, essa ideia de que o imigrante já chega com anarquismo, ela também não é totalmente correta. A maioria dos imigrantes que chegam no Brasil chegam sem experiência política anarquista. Bem, vão lutar contra a expulsão desses estrangeiros, vão também manter a campanha contra a carestia de vida, contra o aumento do custo de vida e reforçar o federalismo. Então, o Congresso Operário Brasileiro vai tentar, reafirma basicamente as linhas anteriores e vai mobilizar uma série de ferramentas de luta que eram vistas como ferramentas necessárias para essa ação sindical ser mais eficiente, ou seja, uma visão que não reduz o sindicalismo à luta econômica, mas tenta aliar à luta econômica ações culturais, ações em outras esferas. Então, uma ferramenta são as escolas modernas, com influência direta do Ferrer e Guardia, que vai ser fuzilado, vão ter mobilizações aqui. Então, entre 85 e 1925, mais de 40 instituições de ensino anarquistas vão surgir no Brasil. Isso é impressionante, né? A escola em Porto Alegre, Fortaleza, Fortaleza, Campinas, Rio de Janeiro, uma série de cidades vão receber escolas modernas. E no Rio de Janeiro se tenta fazer uma universidade popular de ensino livre. Ou seja, reparem, se a gente for discutir qual é a primeira universidade do Brasil, se a gente tendo em vista essa universidade, essa seria a primeira universidade do Brasil, só que feita pelos trabalhadores e trabalhadoras. Uma universidade que vai ensinar matemática, vai ensinar o que na época não tinha isso, não, mas uma espécie de aproximado da sociologia, algo assim. Vai ter uma série de cursos nessa universidade. Reparem, como a educação do Estado não atende os trabalhadores, há também necessidade de atender e fazer disputa também, né? Bem, na década de 20, há uma falsa ideia de que com o surgimento do Partido Comunista em 22, há uma decaída completa do sindicalismo revolucionário brasileiro e do anarquismo. Isso não é totalmente correto. A Raquel Azevedo mostra isso num livro, onde ela vai debater a presença do anarquismo na década de 20. Há outros trabalhos também nesse sentido. Apesar da repressão do Arthur Bernardes, esse rapaz que está na foto aí, o sindicalismo revolucionário vai se manter com certo fôlego, porém vai conviver com outras correntes políticas. Primeiro, a ascensão do cooperativismo. A repressão, ela acaba ceifando aquelas lideranças mais ativas que eram capazes de imprimir, de estimular uma orientação sindical mais no espírito do sindicalismo revolucionário. Então, apesar de nesse período 30 sindicatos, entre 27 e 37, ainda estão sob influência dos anarquistas, vai haver uma intensa disputa das bases, né? O Partido Comunista, no início, é muito pequeno, é formado por ex-anarquistas também, num próximo momento vai crescer e vai disputar essas bases também. Parecido com o que aconteceu na França também. O Conselho Nacional do Trabalho, ou seja, a regulamentação de um primeiro esboço de leis trabalhistas, também enfraquece as lutas que eram feitas por esse sindicalismo revolucionário. A partir do momento que se organiza e o governo consegue intervir nesse determinado contexto, os anarquistas perdem a capacidade de, diante a pressão da organização de base dos sindicatos, conseguir fazer com que sejam aceitas as suas resoluções. Lembrar não agora, mas mais adiante do imposto sindical. Hoje todo sindicato tem a questão do imposto sindical. Se o STF considerar
a justiça considerar que a greve é ilegal, o sindicato tem que parar a greve, né? Tem que parar. Então, claro que não é nesse momento, mas nesse momento já se esboça um pouco a resolução ao Estado, de certa forma, se tornar um juiz dessas leis sindicais, desses conflitos. Bem, lembrar também que a Revolução de 24, a insurreição tenentista de 24, também vai causar muita repressão aos anarquistas, principalmente em São Paulo. Os anarquistas vão tentar se envolver com essa insurreição, apesar de não ser uma insurreição nos moldes do que eles defendem, e vão ser duramente reprimidos. Lembrar também de Clevelândia, falei do trabalho do Alexandre aqui, há outro trabalho, Clevelândia, que era um campo de trabalho forçado, onde os sindicalistas eram enviados e os anarquistas vão ser os principais escolhidos para ser enviados para Clevelândia. Domingos Passos, por exemplo, foi enviado, uma série de lideranças anarquistas. O anarquismo foi muito mais afetado por essa repressão do que o comunismo. Isso também tem impactos nesse momento, nessa disputa de base que está sendo feita. E, por fim, o ponto de mudança, de giro, que é a Revolução de 30, que mais adiante, essa revolução de caráter liberal, ela assume feições em 37 com o Estado Novo, ou seja, um Estado pautado pelo autoritarismo, pela intervenção sindical, pela ideia de que não há conflito entre as classes sociais. Então, esse é um momento que vai alterar drasticamente, junto com as outras questões que a gente viu, o sindicalismo revolucionário e a presença do anarquismo. Bem, aqui vocês já devem ter visto esse quadro. Ele é um quadro que a gente viu aqui nas aulas para definir um pouco a ampla tradição anarquista, como é que a tradição anarquista se dividiu em determinadas correntes. Bem, aplicando um pouco esses conceitos que a gente viu nas outras aulas, ao anarquismo na Primeira República, a gente tem majoritariamente uma tradição de anarquismo organizacionista, ou seja, batendo sempre nessa tecla, anarquistas que defendiam que se deveria estar organizado em sindicatos e parte dos anarquistas defendendo que, além de estarem organizados em sindicatos, também se deveria estar organizados em organismos políticos anarquistas. Havia também uma tradição de sindicalismo que é próxima do sindicalismo revolucionário. Então, o que aconteceu no Brasil nos primeiros anos da década de 20 não foi anarcossindicalismo, foi sindicalismo revolucionário. Era essa a linha sindical que foi majoritária no campo do trabalho. Bem, havia também correntes anti-organizacionistas. A gente vai ver, mas elas, nesse momento, durante toda a Primeira República, elas são correntes minoritárias. A gente vai ver aí, nos próximos slides, um pouco parte dessas correntes. A plebe ela vai reunir, tem outros jornais, mas vai reunir vários anarquistas organizacionistas que vão atuar tanto no nível social, nos sindicatos, quanto, como José Oiticica, vão defender que se deveria formar organizações políticas. E a gente tem como exemplo desse anti-organizacionismo o jornal La Battaglia, que reuniu um grupo de italianos, muito influenciados pela tradição insurrecionalista italiana, do Luigi Galliani, que vão reunir também o grupo que achava que eles eram contrários à organização no nível social de massa, ou seja, o sindicato ele é um instrumento que sempre não vai ser eficiente na luta, e também vão rechaçar uma organização política própria dos anarquistas. Lembrar que isso não é uma coisa estanque, há mudanças, há circulação entre um campo e outro, mas o campo hegemônico do anarquismo na Primeira República vai ser esse campo do anarquismo organizacionista. Bem, entre os organizacionistas, a gente tem divisões, diferenças em relação a algumas práticas, né?
A gente tem, por exemplo, o Domingos Passos, que é um representante típico dessa ideia que os militantes anarquistas devem atuar somente no nível social de massas, nos sindicatos. Domingos Passos, militante da construção civil, negro, né? Um texto, inclusive, que chama o Domingos Passos de Bakunin brasileiro, tamanha capacidade de mobilização que ele tinha no início do século XX. Ele vai ser um dos mandados para Clevelândia e depois vai desaparecer no campo da Clevelândia, que era no outro extremo do país, Oiapoque. Ele foi um militante típico, militante anarquista, que defendia o sindicalismo revolucionário. O Domingos Passos, para ele, bastava a atuação que ele teve durante todo esse período foi apenas atuando em sua entidade sindical. Já o José Oiticica, a gente já viu como o José Oiticica, além de estar organizado na sua entidade sindical, como outros anarquistas, vai defender também que os anarquistas devem formar organizações específicas. Esse grupo, gente, é minoritário na Primeira República. O grupo do Oiticica, que defende isso, é minoritário. E o próximo período da história do anarquismo no Brasil, a gente vai entender um pouco por que esse debate tem relação com o próximo período. E aí o logo da Confederação Operária Brasileira, modelo sindicalismo revolucionário, da CGT francesa, e o daqui da Confederação, e o modelo anarcossindicalista da CNT e da Fora. O adotado aqui, a gente já viu o sindicalismo revolucionário. Bem, a gente tem também diferenças estratégicas sobre algumas questões. Majoritariamente, os anarquistas na Primeira República se posicionaram nesse campo do Edgar Leuwenhoff, o campo do possibilismo, ou seja, em sua maioria, se acreditava que as lutas pelas reformas permitiam realizar o que eles chamavam de ginástica revolucionária. É uma preparação para a revolução que parte de um contexto de melhorias reais, aumento de salário, diminuição da jornada de trabalho, etc. E, do outro lado, a gente tem o Oreste History, que é um anarquista que, como alguns dessa corrente, acredita que essas reformas só ajustam o sistema, que elas não contribuem em nada para a chegada da revolução, que esses ganhos, como a gente viu aqui na última aula, eles são repassados aos trabalhadores, ou seja, fazer uma greve para aumentar salário, segundo esse grupo, não adiantaria muito, porque os preços vão ser aumentados de novo, o sistema sempre se retroalimenta e se protege. Lembrando, a posição hegemônica foi essa do Leuwenhoff. E aí a gente tem um período que é considerado o período que foi considerado durante um tempo um período letárgico, um período que o anarquismo não existe, inclusive, que é o período da redemocratização. Lembrar que de 37 a 45 vai haver um aumento da repressão aos anarquistas, vai haver os sindicatos vão estar regidos mediante uma carta sindical oficializada pelo governo, e os anarquistas vão gradativamente perder o seu espaço social, o seu vetor social. Os anarquistas vão o anarquismo, ele só entra em crise porque o seu espaço social, que era o sindicato, onde eles se mobilizavam, começa também a entrar em crise. Esse momento vai ser um momento de tentativa de reorganização. Aqui a gente tem uma foto, gente, do Congresso Anarquista de 1948. Uma quantidade expressiva de militantes, porém, nada comparado ao período anterior. Então, aqui, a gente tem o que eu falei da repressão, a lei monstro que criminalizava a propagação de ideais políticos e sociais. Então, isso de 37 a 45 vai afetar muito. Várias pessoas vão ser presas, vários militantes, né? A Maria Lacerda de Moura, uma feminista libertária, ela
vai fugir também, vai se esconder como muitos outros e outras militantes, né, nesse período. E aí a gente tem uma conjuntura. Em 45, lembrar que ao primeiro governo Vargas, 37 a 45, esse é um período de tentativa de reorganização, lembrar que o Estado Novo acaba em 46, lembrar que de 39 a 45 há também a Segunda Grande Guerra, que é provocada em grande medida pelos acontecimentos que não foram resolvidos da Primeira Guerra. É um momento, gente, de derrota do anarquismo espanhol. A gente viu, o anarquismo espanhol vai protagonizar um episódio revolucionário. De 39 em diante, vai haver a chegada de anarquistas espanhóis em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades também. É um momento da insurreição búlgara. O anarquismo ele está ativo em alguns países, vai promover episódios insurrecionais. Fim da guerra, influência da Guerra Fria, que vai alterar um pouco a forma com que os estados vão tratar a questão social, a questão do sindicalismo. É um momento, isso já na década de 50, da Revolução Chinesa, como essa revolução vai trazer elementos novos na discussão do campo de esquerda. É o momento da abertura dos crimes do Stalin. Isso também vai ter consequências diretas no campo da esquerda, com as divisões políticas que vão acontecer principalmente nos partidos comunistas. É o momento de 59, da Revolução Cubana. A Revolução Cubana tem uma influência muito grande na esquerda latino-americana, praticamente de todo mundo, também na África, em outros continentes. Então, é um período muito distinto do período anterior do anarquismo. Essa imagem aqui é uma imagem publicada no jornal Ação Direta, que é uma crítica ao que os anarquistas consideravam imperialismo. Essa era a leitura que os anarquistas faziam naquele momento. Haviam dois imperialismos, o imperialismo da União Soviética e o imperialismo dos Estados Unidos. A gente estava até conversando antes de começar aqui como o anti-imperialismo dentro do anarquismo é mal estudado. Há essa postura anti-imperialista em diversos momentos históricos. Então, era a crítica veiculada no jornal Ação Direta. Há mudanças importantes no campo da produção. A indústria, lembrar aquela indústria que representa 11,6% da produção e da importância na economia brasileira, ela salta em 60% para quase 30%. Ou seja, esses agentes econômicos, o empresariado vai ter um maior peso em importância política e também econômica. É um momento de industrialização acelerada, favorecimento da iniciativa privada com o governo do Dutra, que sucede o governo do Vargas, que adotou uma linha pró-americana em relação à disputa da Guerra Fria. Mais adiante, a gente vai ter, já ali próximo ao que viria a ser o golpe de 64, a gente tem também a promoção de um complexo industrial e o desenvolvimento de uma burguesia associada, ou seja, uma burguesia que se associa ao capital internacional para poder difundir, para poder fábricas associadas ao capital internacional. É o crescimento de novas categorias que os anarquistas não estavam, nesse momento, inseridos, como, por exemplo, os metalúrgicos, e redução também de alguns setores de trabalhadores, como a indústria têxtil. É um momento de migração interna no Brasil, de urbanização intensa e também muita periferização, o avanço dos subúrbios, das periferias. A gente tem também um momento de estímulo à sindicalização, ou seja, o Estado entende agora que ele deve, além de regular a forma do sindicato, ele deve também estimular que os trabalhadores se sindicalizem, porque um sindicalismo, em tese, controlado pelo Estado, não criaria tantos conflitos políticos. Porém, a gente tem que ter uma visão
esse período foi tratado na historiografia como um período letárgico para a história do movimento operário. Isso não é verdade, né? De 45 a 64 não teve nenhuma mobilização, aquele Estado corporativo. Não é verdade. Mesmo diante dessa estrutura sindical corporativista, há uma série de mobilizações. Então, já ali, de 45 para 46, no final do Estado Novo, já há mobilização de lutas sindicais, aproveitando o fim da guerra, né? O discurso durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, era que os trabalhadores deveriam apoiar o esforço de guerra, portanto, não fazer greve. Havia leis duríssimas em relação a isso. Então, já em 45 para 46, já há essa perspectiva. Há uma segunda fase, de 47 a 50, que o governo Dutra entende que não consegue controlar totalmente esse movimento sindical, vai reprimir abertamente ou vai fazer vigilância, né? Os instrumentos do Estado, que o Estado usa até hoje quando tem um conflito social. E a terceira fase, que é a retomada dessas direções sindicais pelos setores um pouco mais combativos, porque os sindicatos sofreram intervenção e eram escolhidos pela representação do Ministério do Trabalho. E, por fim, a quarta fase, que é uma fase de grandes mobilizações dos anos 60. Né? É um período também de massificação do rádio, de difusão da propaganda do consumo de massa. Aí a gente tem à esquerda aí uma propaganda, né? Um pouco mostrando que vai ser esse período nas décadas de 50 e depois 60. Aumento da tiragem dos jornais de grande circulação. Isso afeta a forma com que não só os anarquistas, mas outras correntes políticas vão fazer a disputa no campo das ideias. E no campo político, uma ideia de que, as utopias elas foram derrotadas, então a ideia de que é preciso solucionar o atraso, fazer uma política do possível, acabar com a dependência, né? No caso, uma dependência de um país em relação a uma outra potência capitalista. Então, essa gramática um pouco do país sempre como um espaço da ação política. Então, há um enfraquecimento do internacionalismo nesse sentido, né? O país, por conta de toda a conjuntura, passa a ser o lugar privilegiado da ação política. E também a defesa da reforma como instrumento. A reforma passa a não ser um meio para se alcançar algo adiante, uma sociedade socialista, por exemplo, mas como um fim em si mesma. Então, esses são um pouco os elementos conjunturais que queria abrir. Aquele projeto, gente, derrotado na Primeira República, o projeto organizacionista, principalmente o projeto de formar organizações políticas próprias, ele vai ser retomado nesse período, né? E como o anarquismo ele está bem deslocado das entidades sindicais, há uma defesa dos anarquistas de retomar essa perspectiva sindical no interior da classe trabalhadora. Então, primeiro, assim, vamos questionar essa tese de que a classe trabalhadora não se mobilizou no período, isso não é verdade. Questionar essa tese de que o anarquismo acaba em 39, né? A gente viu como esse engessamento da história do anarquismo passa para a gente uma noção de temporalidade que o anarquismo acaba em 39. Aqui a gente tem, em 45, mobilização anarquista, né? Questionamento também de uma tese que a gente, aí, quem por exemplo, teve algum contato com a militância anarquista que começou a resgatar esses materiais, que é que o anarquismo ficou restrito, nesse período, de 45 a 64, apenas a centros de cultura e preservação da memória. Isso não é totalmente correto, porque o anarquismo, nesse período, ele vai se envolver com algumas mobilizações operárias. Esse jornal é um jornal que já em 46, feito pelos anarquistas, Ação Direta, ele circula de 46 a 59,
ele vai defender duas coisas. Primeiro, essa perspectiva vai ser a perspectiva dominante no anarquismo no período. Então, os anarquistas, eles vão dizer o seguinte, né? Isso aí é do José Ramon e do Orlando Martins, que são anarquistas gaúchos. Na situação desastrosa em que se encontra o proletariado, sem um organismo de classe que de fato defenda seus interesses, urge a criação da Federação Anarquista Brasileira, para incentivar a propaganda em todo o território do país e assentar as bases de uma forte campanha pró-sindicalismo revolucionário. Como consequência, a Confederação Nacional do Trabalho no Brasil, com seus porta-vozes de classe, sob a mesma orientação. Então, chamar atenção para esses dois elementos que os anarquistas estão defendendo. Primeiro, formar uma organização política própria. Segundo, tentar retomar um pouco a estratégia do sindicalismo revolucionário. E aí eles vão fazer uma série de congressos para se organizar. Se no primeiro período há poucos congressos anarquistas e muitos congressos operários, aqui a gente vai ter uma quantidade de congressos anarquistas muito superior da Primeira República, porque havia essa preocupação de se organizar politicamente enquanto anarquistas. Então vai ter um congresso em 48, 53, há um congresso internacional do anarquismo na França, que vai ser realizado um em 49 e um na década de 50. A gente vai ter também uma conferência anarquista americana. Essa conferência é importante na história do anarquismo no período, porque ela vai reunir, além de anarquistas do Brasil, anarquistas do Uruguai, da Argentina, representações do México, de Cuba, anarquistas chilenos, anarquistas de diversas partes e regiões da América. O Congresso Anarquista de 59, que é outro congresso já no momento de avaliação das estratégias sindicais dos anarquistas. O Encontro Anarquista de 63, já é um encontro onde o anarquismo avalia que não conseguiu, que a sua estratégia sindical ela não foi totalmente bem sucedida. Então, há uma série de eventos, não vou falar de todos, resoluções, mas essa conferência é importante, é de 57, porque ela vai também desenvolver instrumentos de análise das sociedades capitalistas. Então, é uma coisa que a gente debateu lá na outra aula. O anarquismo não tem teoria, não tem método de análise. Dentro desse debate do materialismo, que era feito principalmente pelos partidos comunistas, hegemonizado, a Conferência Anarquista Americana vai se posicionar em relação a isso e vai estimular que esses instrumentos de análise sejam desenvolvidos em cada país para que, antes de uma ação política, se compreenda um pouco a formação social e a sociedade em determinado contexto. Essa daqui é uma imagem de uma editora, é uma imagem que circulou, a imprensa anarquista estrangeira chegava aqui. Essa é uma imagem um símbolo do internacionalismo que depois vai ser adotada por uma editora aqui, que vai ser fundada pelo Roberto das Neves, que é um anarquista português. Vão ser fundadas, gente, diversas organizações anarquistas. Então, aí dialogando um pouco, não consigo tirar um pouco aquele diálogo presente com as análises que dizem, por exemplo, que os anarquistas não se organizam enquanto há um grupo específico. Aqui a gente tem, já em 48, a fundação da União Anarquista do Rio de Janeiro, que funda também uma juventude anarquista do Rio de Janeiro. A gente tem grupos mais efêmeros, como a Ação Libertária, de 57, o Grupo Archote, que era um grupo de militantes de Niterói, uma cidade do Rio de Janeiro. A gente tem a União Anarquista de São Paulo, que vai se organizar em sintonia com a União Anarquista do Rio de Janeiro. A gente tem também grupos anarquistas no sul do país, que no caso, grupos ácratas. Então, basicamente, vão defender algumas estratégias políticas, esses grupos. Primeiro, tentar retomar o sindicalismo revolucionário. Portanto, se inserir em entidades sindicais. Segundo, ação cultural, criar centros de cultura, né?
Terceiro, ter uma imprensa, né? A gente vai ver como os anarquistas nesse período têm uma imprensa bastante viva. E, por fim, vão também desenvolver ações de solidariedade internacional, lembrando aquela perspectiva de transnacionalidade que a gente sempre levanta. É o anarquismo. Ele é um campo político que está sempre em comunicação, na maioria dos momentos históricos, com anarquistas de outros espaços, de outros contextos, né? No caso, por exemplo, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, a gente vai ter a chegada de veteranos que lutaram na Revolução Espanhola, que vão estar presentes também nesse período de reorganização. Inclusive, alguns membros, alguns anarquistas espanhóis vão também participar de alguns congressos anarquistas, né? Como essa perspectiva de organização anarquista também está em diálogo com outros espaços e outras tradições. O modelo de organização adotado por a maioria dessas organizações, ela varia entre o que a gente viu entre organizações que são mais flexíveis, ou seja, mais no estilo dos grupos de afinidade, como o grupo Archote ou Ação Libertária, para grupos programáticos. Então, a gente tem aqui, no caso, a União Anarquista do Rio de Janeiro e a União Anarquista de São Paulo, oscilam um pouco entre as duas coisas, porém, essas duas entidades estão mais próximas a uma organização programática, ou seja, uma organização onde seus membros ingressam por defender uma determinada estratégia, por defender uma determinada política, por defender uma determinada forma de fazer política. Aquele debate que o Felipe fez na aula dele sobre a síntese e a plataforma, rapidamente, não chega aqui. A síntese e a plataforma eram dois modelos de organizar os anarquistas. Esse debate não chega aqui. Não, a plataforma só foi traduzida nos anos 90, né? Ela não influencia esses militantes. A gente tem também iniciativas sindicais nesse período que são importantes, apesar de minoritárias. É lembrar que tem duas greves importantes, 53 e 57, 100 mil pessoas na rua, 300 mil pessoas na rua em 57, e os anarquistas, nesse contexto, em 58, vão formar o movimento de orientação sindical. Havia uma aliança com um grupo chamado Partido Socialista Brasileiro, não tem nada a ver com o Partido Socialista Brasileiro de hoje, é um outro partido socialista, apesar do mesmo nome, mas eles vão fazer uma espécie de aliança e organizar um jornal e uma espécie de tendência sindical, ou seja, um grupo de militantes que tenta influenciar as bases sindicais a adotar suas posições políticas. Então, eles vão defender um sindicalismo de intenção revolucionária, vão formar grupos de oposições. E aí é um sindicalismo revolucionário que não é mais hegemônico, é um sindicalismo revolucionário que se pensa como um projeto a ser feito. É um sindicalismo revolucionário que atua nas oposições. Eles vão atuar basicamente em dois espaços, né? Além do que a presença do anarquismo em algumas categorias, como de jornalistas, de professores. Porém, aqui, eles vão, do Rio de Janeiro, atuar com os trabalhadores da Light e, em São Paulo, os gráficos de São Paulo, né? Inclusive, eles tentam fazer uma chapa, são derrotados, mas continuam atuando nas bases. E, como eu falei, ações menos orgânicas na categoria dos jornalistas e dos professores. Esse é a ação sindical. Infelizmente, alguns materiais foram perdidos também, a gente não consegue ter todos os números, mas ele, em 58, começa a circular, tem duração efêmera, esse jornal sindical. A gente tem também, isso aqui eu acho, é uma atividade 1º de maio que os anarquistas organizam. É bem interessante também, para mostrar um pouco que era um contexto que eles estavam se inserindo, que apesar de minoritário em relação à Primeira República, há presença em algumas categorias. Aqui a gente tem uma imagem tirada do jornal A Plebe. Esses nomes dos jornais, Ação Direta, A Plebe, depois o Libertário, vão ser sempre imagens de nomes de jornais do período anterior. Então, como uma forma de homenagem, eles vão adotar o mesmo nome. A Plebe
é um informativo que já existia na década de 20, e aqui ela vai circular, começa a circular em 47. Essa imagem é muito interessante porque ela resume, né, a posição sindical dos anarquistas nesse período. Aí que a gente tem os trabalhadores, né, puxando uma espécie de alavanca, e aí embaixo da alavanca tem uma espécie de obelisco, né? A analogia também a uma metáfora do Proudhon, do obelisco de Luxor, que é o capitalismo. E aí vejam que aqui a gente tem o sindicalismo revolucionário, que é essa alavanca, entendido como uma ferramenta. O sindicalismo revolucionário é entendido como uma ferramenta dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E aqui embaixo, reparem que interessante, a gente tem uma pedra chamada anarquia, ou seja, alavanca, né? Eu não sou de exatas, mas acho que uma alavanca você precisa sempre, se você tem, você consegue escorar uma alavanca, você consegue levantar qualquer coisa. Reparem que é muito significativo, e eles vão dar uma legenda para essa imagem, eles vão falar: servindo-se da alavanca de sua organização, o proletariado abalará os alicerces da sociedade capitalista. Né? Reparem que eles vão entender esse sindicalismo revolucionário como instrumento dos trabalhadores potencializado, né, pelos anarquistas. Isso parece uma coisa boba, mas se a gente pensar aquela tese historiográfica que defende que o sindicalismo revolucionário é uma coisa distinta do anarquismo, por essa imagem, claro, não é só essa imagem que vai definir isso, há uma série de notícias em jornais durante todo esse período de 45 a 64 dos anarquistas defendendo o sindicalismo revolucionário. Então, a ideia, e resumindo um pouco, o Oiticica vai falar o seguinte, ele diz: e terminaremos com um importante esclarecimento. Nenhuma intenção temos de pregar a formação de sindicatos anarquistas. A formação dos sindicatos antirreformistas e antiestatais, por pequenos que sejam, é obra urgente e deve começar já. Ou seja, os anarquistas nesse período não estão defendendo o anarcossindicalismo, estão defendendo o sindicalismo revolucionário. Aqui uma foto também da atuação, em específico, com mais destaque para o Edgar Lemmerhoff, no Congresso de Jornalistas. Aqui a gente tem, um jornal cotidiano, aqui a gente tem uma reunião dos professores com o Ministério da Educação, a presença do anarquista Serafim Porto também, nessas mobilizações, e acompanhando os jornais anarquistas do período, a gente vê como há essa presença de uma ação sindical anarquista, ainda que minoritária, ainda que menor do que comparado às outras correntes. Então a gente faz uma pausa, a gente vai seguir aqui depois com as ações culturais que os anarquistas fizeram e vamos avançando aí para o próximo período da história do anarquismo brasileiro.